Olá pessoal, boa tarde. Bem, dando continuidade às apresentações dos seminários, eu fiquei responsável para apresentar para vocês hoje sobre o tema Marketing Político e Eleitoral. Para iniciar, eu vou falar sobre o contexto do surgimento do marketing político. O marketing político evoluiu em conjunto com os avanços da ciência política e do marketing comercial. Alguns autores, como Hughes e Dunn, enxergam o marketing político como subdisciplina do marketing comercial e da ciência política. Embora ele possua as forças destes dois campos teóricos, possui também as fraquezas presentes nas duas áreas, dos quais podemos destacar necessidade de adaptação e ajuste às mudanças nos dois campos e a necessidade de lidar com a tensão entre os elementos incompatíveis da ciência política e do marketing político. A Associação Americana de Marketing tem papel fundamental nas discussões sobre o marketing de forma geral e especificamente sobre o marketing político, pois foi a partir das definições de marketing da AMA que o conceito de marketing político foi evoluindo. Bem, AMA definiu marketing como as atividades comerciais envolvidas no fluxo de bens e serviços da produção ao consumo. Mais tarde, o Comitê de Definições da Associação Americana de Marketing refinou esse conceito, tendo o seguinte entendimento: o marketing é o desempenho de atividades comerciais que direcionam o fluxo de bens e serviços dos produtores aos consumidores. Neste contexto, Kotler e Levy, já fazendo uma ligação entre o conceito de marketing e o conceito de marketing político, sugerem que os candidatos políticos poderiam ser comercializados como qualquer outro produto, com foco no movimento de ideologia partidária para o eleitor. Falando agora sobre o marketing político no contexto de 1885 a 2004, a literatura de marketing político deste período adaptou a teoria da troca do mix de marketing e o marketing gerencial. A teoria do marketing político havia sido uma das primeiras a adotar o paradigma das trocas. Conforme já vimos nas aulas, o estudo das trocas envolve a transferência de algo tangível ou intangível, real ou simbólico, entre dois ou mais atores sociais. Herope delineou uma visão de marketing político como uma forma de marketing de serviço, na qual o comerciante político não era diferente de qualquer outro comerciante de serviços, que prometia benefícios tangíveis de um serviço futuro. Newton, em 1999, abordou o marketing político de forma holística, aplicando princípios e procedimentos de mercado às campanhas políticas. Nesse cenário, foi enfatizado os aspectos essenciais da adaptação dos conceitos de negócios, estratégias, táticas, estruturas, rótulos e técnicas para explicar o processo de troca entre o eleitor e o partido político. Entre 2004 a 2007, o marketing passou por uma nova reformulação do seu conceito. Em 2004, o AMA lançou uma nova definição de marketing comercial, como sendo uma função organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor aos clientes e para gerenciar as relações com os clientes, de forma a beneficiar a organização e suas partes interessadas. Isso resultou na necessidade de reexaminar como o marketing político integrou o novo entendimento de marketing comercial. Nesse sentido, com o afastamento radical da ideia de troca e a definição revistada de mercado, foi incorporada a concepção de criação de valor, benefício organizacional e benefício para as partes interessadas da organização. Bom, definido o marketing político. Diante dos novos elementos incorporados na definição de marketing, Dunn, em 2006, esboçou uma nova definição de marketing político como sendo um conjunto de atividades, processos ou instituições políticas utilizadas por organizações políticas, candidatos e indivíduos para criar, comunicar, entregar e trocar promessas de valor com os eleitores,
consumidores, participantes de partidos políticos e a sociedade em geral. Existem 4 grandes mudanças que influenciam o impacto na adaptação e adoção do conceito de marketing revisado para aplicação na teoria e na prática do marketing político. O primeiro componente é a atividade, conjunto de instituições e processos. Esse componente traz um foco renovado da ideia de marketing. O segundo componente é criação, comunicação, entrega e troca. A noção de criação de valor e troca de valor surge no comércio de promessas, de intenções futuras em troca de um benefício imediato para a organização, como votos, doações ou voluntariado. O terceiro componente é a oferta que tem valor. As ofertas de valor existem no marketing político como promessa de valor entre o partido político e o mercado-alvo, como produto político abstrato e intangível, que consiste em promessas futuras na crença projetada na capacidade de governar, com base na política, liderança, no candidato, no partido e no histórico anterior. O quarto e último componente é constituído pelos customers, clientes, parceiros e a sociedade em geral. Os customers são os destinatários de valor direto do processo político, em troca de seu tempo, esforço, voto ou dinheiro, o que inclui eleitores, apoiadores ativos do partido e membros ativos do partido. Já os clientes são as pessoas que são os beneficiários indiretos de uma política ou ação governamental, mesmo que não tenham votado no partido político. Por sua vez, os parceiros são os participantes ativos no processo de marketing político, que abrange os fornecedores e distribuidores do produto de marketing político, e pode incluir a mídia ou outros partidos dentro do campo do jogo político. E a sociedade geral representa toda a comunidade como um participante do processo político. Usando a parte interessada como base para o marketing político ético. Produtos não entregues prejudicam a marca do partido político. Por exemplo, promessas quebradas de taxas de juros baixas, reformas fiscais não entregues. Embora a campanha negativa tenha sido um elemento básico da carteira de marketing político, ela deve agora ser vista em termos do impacto na sociedade e nas partes interessadas dos partidos políticos. Além disso, os políticos também precisam considerar as consequências da normalização da discriminação direcionada e da campanha negativa contra um grupo social no contexto mais amplo da sociedade. A gente pode notar que a sociedade não admite mais políticas de polarização, do medo, de ataques a determinados grupos sociais. E principalmente os stakeholders, né, que são as partes interessadas, tendo em vista que, às vezes, muitas empresas financiam campanhas, né? Então, essas empresas não querem atrelar sua imagem a um político, por exemplo, que faz uma política de medo, de polarização, que ataca determinado grupo da sociedade. Falando agora sobre limitações da definição de marketing político, uma primeira limitação seria a suposição fundamental de que o marketing aceitou um papel e tem direito a um lugar no processo político. Bom, a segunda limitação seria que os autores limitaram seu trabalho a adaptações da definição de marketing da Associação Americana de Marketing. Como a gente pôde perceber ao longo da apresentação, a AMA tem forte influência no conceito de marketing político. Uma terceira limitação seria o marketing político não deve ser definido de forma tão restrita a ponto de ser aplicado apenas em caso de vitória. Assim como o marketing comercial, que existe casos de sucesso e não insucesso, podemos dizer assim, o marketing político não pode ser visto a partir só da perspectiva da vitória, né? E uma última limitação seria que é necessário mais pesquisas e aplicações da definição de marketing político em todos os sistemas culturais, políticos e eleitorais. Como a gente pode perceber, boa parte dos conceitos, da definição do estudo do marketing político está bastante ligado ao contexto norte-americano, né? Então seria importante que houvesse estudos trazendo essa característica regional, né, do marketing político em outros países, né, em outros contextos.
Bem, pessoal, agora falando sobre as distinções entre o marketing político e eleitoral, eu trouxe aqui outra definição de marketing político proposto por Carlos Magnanelli, em que ele define marketing político como sendo um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivo adequar um candidato a seu eleitorado potencial, procurando fazê-lo, no primeiro momento, conhecido o maior número de eleitores possível, e em seguida mostrando-o diferente de seus adversários. Magnanelli também destaca que o marketing político está relacionado com a formação da imagem do político a longo prazo. A preocupação do marketing eleitoral, por sua vez, é com o curto prazo. Estratégias e táticas são montadas de forma que, no momento da eleição, o candidato obtenha o maior número de votos possível e atinja seus objetivos. O fator crucial é o tempo. Agora eu vou falar sobre os elementos do planejamento de marketing político eleitoral, que são eles: os políticos, os partidos políticos, os profissionais de marketing político, a concorrência, o comportamento do leitor e a imprensa. Vamos ver sobre cada um deles. Para iniciar, falando sobre os políticos. É o produto do marketing político eleitoral. É nele que todo o planejamento deve girar, pois é o candidato que executa quase todas as estratégias previamente planejadas. O político precisa desenvolver certas características para entrar no mundo do político. Já os partidos políticos é um grupo organizado de indivíduos que busca a conquista e a manutenção do poder, utilizando-se de estratégias eleitorais. Os partidos se lançam numa arena apresentando todo o seu repertório ideológico político com o objetivo de persuadir os eleitores a escolherem suas plataformas, autorizando assim suas práticas. Bem, como sabemos, aqui no Brasil, qualquer pessoa que deseja se candidatar é necessário estar vinculado a um partido político. Um outro elemento do planejamento são os profissionais de marketing político. O profissional de marketing político no Brasil ganhou mais notoriedade apenas nas últimas 2 décadas com a abertura política e o fim do regime militar. O profissional de marketing deve, através de pesquisas feitas com os eleitores, passar para o candidato as informações relativas às necessidades e desejos da população. O profissional de marketing, assim como as estratégias de marketing, de modo geral, são importantes para a construção da campanha política. Embora aqui no Brasil, esses profissionais muitas vezes têm a imagem deturpada, que são os denominados marqueteiros, que é passada a imagem para a população que esses profissionais tentam manipular a opinião, a visão da população, né? Mas, na verdade, esses profissionais são essenciais para colocar em prática as estratégias necessárias para lograr isso nas eleições e nas reeleições. O quarto elemento é a concorrência. A análise da concorrência se torna uma maneira clássica de obter informações a respeito do seu rival e alcançar a tão desejada vantagem competitiva. Assim como no marketing comercial, em que são realizadas análises dos concorrentes, no marketing político e eleitoral não é diferente. Essas análises são importantes para poder detectar forças e fraquezas. Um outro elemento do planejamento do marketing político eleitoral é o comportamento do eleitor. O eleitor é o consumidor final do produto. É para ele que a estratégia deve focar, pois é quem de fato escolhe entre tantos candidatos aquele que irá ser seu representante durante um determinado período de tempo. Hardman destaca que há 3 perspectivas que explicam o comportamento político de um indivíduo. A primeira perspectiva é a sociológica, que utiliza uma abordagem macro para explicar o comportamento político dos indivíduos, focando nas condições sociais que constituem o contexto na qual as instituições, as práticas e as ideologias e objetivos políticos se formam e atuam. A outra perspectiva é a sociológica, que busca explicar o comportamento do eleitor
baseado na estrutura de personalidade dos indivíduos e no seu sistema de crenças, independente do contexto social em que vive. E a última perspectiva é a teoria da escolha racional, que vê o comportamento político atrelado à perspectiva econômica. Essa percepção analisa o indivíduo como um ser metodológico, e parte do princípio de que os indivíduos são racionais e que objetivam sempre maximizar seus lucros. O último elemento é a imprensa. Ela age como um intermediário, recebendo e passando informações a todo instante. Possui o poder de formar opiniões, construir e destruir imagens. Bem, o impacto das mídias no cotidiano das pessoas é notório. Tem a força de impactar numa campanha eleitoral e tanto o profissional de marketing quanto o político deve estar atento a esse fato. A gente pôde ver nos últimos anos aqui no Brasil diversos escândalos envolvendo atores políticos, e o papel da imprensa foi essencial para comprovar os fatos e apontar esses escândalos. Dando continuidade, agora eu vou falar para vocês sobre o planejamento de marketing no processo eleitoral. Pesquisa eleitoral. Quanto mais informações o candidato tiver a respeito das pessoas, maiores as chances de definir mercadorias ou serviços que atendam de forma satisfatória às necessidades e preferências desse mercado. É nesse contexto que surge a importância das pesquisas. Ela objetiva mapear interesse e perspectivas. É vital tanto para estabelecer como para ajustar discursos. Um outro elemento é a propaganda eleitoral. A propaganda é uma técnica de comunicação que tem como finalidade básica difundir uma ideia, crença ou convicção, e dessa forma conquistar apoio da sociedade. Ao usar propaganda, procura-se mudar a forma como as pessoas compreendem certa situação ou problema, com o objetivo de mudar suas atitudes, ações e perspectivas para a direção que interessa. Outro importante aspecto é o programa de governo. É um dos principais instrumentos de personalização da campanha à disposição dos candidatos, pois é por meio dele que se divulgam as propostas administrativas e de ação política que se pretende desenvolver uma vez obtido o mandato, e que esclarece ao eleitor a diferença entre votar neste ou naquele candidato. Todas as demandas da sociedade devem estar presentes no programa de governo, e o candidato precisa estar sempre atento a observar o meio em que está competindo, para adicionar novas propostas ao programa, mesmo que a candidatura já esteja em andamento. As pesquisas de marketing se tornam fundamentais para a construção do programa, pois elas irão descobrir as necessidades de determinadas localidades e até mesmo se aquele programa se adequa ou não à realidade da população. Outro aspecto é o orçamento de campanha. A elaboração do orçamento de campanha constitui uma importante fase da campanha eleitoral, pois é através dos recursos disponíveis que todo o planejamento preparado será de fato executado. A maioria dos erros de imprecisão e subavaliação ocorre pelo fato de não ser levado em conta ainda no planejamento a inflação dos custos durante todo o período eleitoral. Nesse contexto, o papel do profissional de marketing se torna importante, pois como é ele que irá elaborar todo o planejamento, os custos e despesas dependerão de suas estratégias. Nesse sentido, um planejamento de marketing eleitoral bem feito pode cortar gastos necessários, priorizar para áreas que realmente necessitam de suporte, tornando todo o processo mais eficiente. Outro ponto do planejamento de marketing do processo eleitoral é o cronograma. É um elemento importante do planejamento de marketing, pois é através da sua elaboração que o candidato e seus assessores irão visualizar todo o plano traçado desde o início até o término da campanha. Com um cronograma bem feito e detalhado, evita-se imprevistos
e programa-se melhor todas as atividades a serem desempenhadas. Outro aspecto importante é a assessoria de imprensa. É essencial em uma campanha eleitoral, pois ela é capaz de colocar o postulante a um cargo eletivo dentro dos moldes aceitáveis de comunicação. Isto irá fazer com que o candidato consiga aumentar o seu poder de penetração na imprensa, principalmente na televisão. Nota-se que a assessoria de imprensa para o marketing político e eleitoral é uma ferramenta extremamente necessária e funcional para a construção e o desenvolvimento de uma imagem pública do candidato. O último aspecto do planejamento de marketing no processo eleitoral é o discurso. O discurso é fundamental no processo eleitoral, pois é o momento em que o candidato consegue persuadir o eleitorado, divulgando suas crenças e promessas. Um discurso deve ser eficiente, bem estruturado, maduro, falado com emoção, transmitindo confiança. É de fato um componente extremamente importante na conquista da simpatia do eleitorado. É através dele que o ator político passa todas as informações a respeito do seu programa, da campanha e até mesmo as características pessoais. O marketing político aparece como auxiliar desse discurso, moldando as falas para que este se torne o mais compreensível possível e que a sociedade entenda com facilidade o que está sendo transmitido. Bem, agora eu vou falar para vocês sobre a descrição dos instrumentos de marketing político eleitoral. O primeiro instrumento ferramenta é a página da internet, que tem o objetivo de divulgar as ideias do candidato e seu partido, interagir com o eleitor. Já outro instrumento é pesquisas quantitativas e qualitativas, que tem a finalidade de conhecer a opinião dos eleitores sobre a conjuntura do país, o estado ou cidade, no caso, e a imagem do candidato. Já a ferramenta Projeto Integrado de Comunicação visa uniformidade nas mensagens. O marketing de relacionamento pretende aproximar-se o máximo do eleitor. Os comerciais têm o objetivo de divulgação da imagem. Já o slogan visa criar um slogan de impacto, simples, objetivo e atraente. A equipe de monitoração pretende acompanhar a relação mídia e candidato. Já a ferramenta de telemarketing é um instrumento estratégico que serve de suporte para outras ferramentas. Um outro instrumento ferramenta é os outdoors, que tem o objetivo de divulgar o candidato político. Já o jingle visa divulgar o candidato político. As reuniões visam obter apoios e mostrar resultados. Já as caminhadas e viagens têm o objetivo de criar um elo com a população. A adaptação da linguagem visa a busca pela aceitabilidade. E as carreatas e passeatas visam também a busca pela aceitabilidade. A essa lista que foi proposta por Oliveira, eu acrescentaria as redes sociais, que é notório o poder das redes sociais atualmente nas eleições, Como mostra aqui essa notícia do Senado Notícias, em que fala que redes sociais influenciam o voto de 45% da população, indica a pesquisa do Data Senado. Tem candidato até que está fazendo campanha atualmente exclusivamente por rede social, como a gente sabe. Inclusive, os órgãos de fiscalização estão bastante atentos para a questão das fake news, que é uma prática recorrente atualmente. Então, os órgãos de regulação estão bastante atentos às questões das redes sociais para evitar as questões das fake news. Dando continuidade, agora eu vou falar para vocês sobre a evolução das ações de marketing político e eleitoral no Brasil. Almeida e Setter fizeram um interessante estudo sobre a ação de marketing político e eleitoral dos presidentes do Brasil entre os anos de 1894 a 2006. Eu trouxe algumas dessas ações de marketing político e eleitoral de alguns desses presidentes, mas caso a turma tenha interesse, eu posso compartilhar esse artigo no grupo da disciplina. É bem interessante essa pesquisa. E o que mais chama atenção
é que já eram adotadas práticas consideradas de marketing, mesmo sem existir na época a noção do que vinha a ser marketing político eleitoral. Bem, o primeiro presidente que o artigo traz é Prudente de Moraes, 1894. Fez o uso do jornal, mensagem através da imprensa e intenso corpo a corpo, pois sabia da importância da imagem pública para atrair a simpatia do povo. Possuía uma lista de eleitores e enviava cartas personalizadas pedindo apoio e voto. Soube planejar sua campanha, discurso e linguagem. Contou com o apoio da comunidade internacional, foi um tocador de obras, usou o trinômio Constituição, Educação e Estabilidade. Outro presidente que o artigo traz é Getúlio Vargas, 1930 a 1950. Utilizou como material promocional de sua campanha botões, caricatura, chaveiro, entre outros. Foi um dos políticos brasileiros que melhor usou a comunicação política pessoal e os veículos de comunicação de massa a seu favor. Conhecido como o pai dos pobres, tinha proximidade com a classe operária. Fazia discursos no rádio e utilizava a Hora do Brasil transmitindo em cadeia nacional. Usava a bandeira nacional como símbolo. O trabalho também fala sobre o presidente Juscelino Kubitschek, 1955. Usou de material promocional bexigas, folders, faixas, cartazes, folhetos e santinhos. Manteve-se sempre na mídia, procurava dar entrevistas nos jornais, rádios e televisão. Um símbolo de modernidade. Possuía um comitê de campanha bem articulado, contava com uma eficiente equipe para a distribuição do material promocional da campanha. Manteve-se próximo ao seu eleitorado, realizando comícios e interagindo com a população. Utilizou o modelo da nova célula eleitoral para ensinar os eleitores a votar. Criação de comitês femininos comandado por sua esposa. Fez de seu próprio nome a marca JK. Sua imagem entusiasmava o eleitorado brasileiro. E tinha como slogan 50 anos em 5, Juscelino para presidente. Tancredo Neves, 1984, também utilizou algumas ações de marketing. Fez o uso dos meios de comunicação, jornal, rádio, outdoors, revistas, veículos eletrônicos. Usou a mídia como aliada. Material promocional, bandeiras, adesivo, cartazes, chaveiro, camiseta. Utilizou o computador para armazenar dados importantes da campanha, bem como endereços e telefones. Realizava pesquisas e os resultados favoráveis eram divulgados pela imprensa. Dirigia também sua campanha também para as crianças, cartilhas, bonecos de Tancredo e outros. Discursos eloquentes e cuidado com as palavras. Apoio de personalidades e artistas de todo o país. O primeiro a contratar um pool de agências de publicidade que trabalhava por uma causa, a democracia. Sempre posicionado nas fotos das peças sorrindo como presidente e não como candidato. Trabalhou sua imagem como o único salvador da pátria. Slogan: Muda Brasil, Tancredo presidente. Muda Brasil, Tancredo já. Para mudar, Tancredo já. O artigo fala também do presidente Fernando Collor, 1989. Ele utilizou muitas mídias eletrônicas e imprensas de forma eficiente. O corpo a corpo e a TV foram muito utilizados. Material promocional, brindes, papelaria, camisetas, chaveiros. Seus comícios eram verdadeiros shows. Criou um número de telefone para o eleitor entrar em contato direto. Todos que ligavam recebiam um kit pelo correio. Fale com o Collor, diz que Brasil novo. Apelava para o sentimentalismo das pessoas. Manteve-se próximo ao povo e sempre em evidência nas mídias como caçador de marajás. A bandeira do Brasil com material de campanha escrito no centro, Collor é progresso. Usava seu nome como marca. Ferramentas de autopromoção e pesquisas para direcionar sua campanha. Slogan: o caçador de marajás.
Bem, pessoal, conforme combinado com a professora, eu trouxe um painel de notícia para que a turma possa relacionar o conteúdo apresentado com algumas notícias selecionadas. A professora vai abrir um fórum de debates em que eu vou trazer algumas notícias, questões, para vocês discutirem. O link das notícias e as questões para discussão eu compartilhei com a professora para postar no Siga, certo? É isso. Qualquer dúvida pode falar comigo e vamos lá para as notícias, certo? A primeira notícia que eu selecionei trata sobre o impacto da rede social nas eleições, Que tem um título: Redes sociais influenciam o voto de 45% da população, indica pesquisa do Data Senado. A segunda notícia fala diretamente sobre marketing político eleitoral e tem um título: O marketing político eleitoral em ano de eleição. Já a terceira notícia se refere à utilização de tecnologias pelo marketing político, E possui o título: Inteligência Artificial vira estratégia de agência de marketing político. Bem, pessoal, espero ter esclarecido a importância do marketing político eleitoral. Procurei trazer alguns conceitos e alguns elementos que fazem parte desse tipo de marketing. Encerro por aqui minha apresentação.